O significado de euforia é exatamente aquele momento que todo mundo está acreditando que a alta ela vai ser infinita, que os ativos eles não vão parar de subir e que a partir daquele lucro que você tem, você terá muito mais lucro. E aqui as pessoas começam a negligenciar a ponta de realização de lucro. E hoje eu estou aqui mais uma vez para te lembrar que nós estamos em um excelente momento para realizar os lucros. Se você tem Ether na sua carteira, se você tem altcoins na sua carteira, saiba realizar, saiba colocar esse dinheiro no seu bolso, saiba proteger esse capital, porque a gente pode ter um pullback no Bitcoin e esse pullback pode devolver muitos lucros das altcoins. Vou te explicar através de dados em qual fase, em qual momento do ciclo nós estamos e entenda, o ciclo ele não acabou, é apenas um pullback. Mas nós investidores, nós devemos comprar com baixo risco e vender com alto risco, ou seja, realizar os nossos lucros quando as coisas estão muito eufóricas. E é exatamente o momento que nós estamos vivenciando hoje. Através de dados, vou te mostrar que região que nós estamos e qual que é a minha estratégia dentro dessa região. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando pelas principais carteiras do Bitcoin, hoje a gente está em consenso de acumulação. As principais carteiras, elas estão segurando ali as suas posições. Obviamente, a gente vê realizações de lucro acontecendo ao longo desse processo, tá? Mas quando a gente olha para as posições consolidadas, nós estamos em um consenso de acumulação. Essas fases são muito boas para que a gente tenha altas mais intensas. Veja o que aconteceu em novembro e em dezembro de 2024. O que a gente não quer é entrar em consenso de distribuição, porque consensos de distribuição intensificam as fases de queda. Isso acaba sendo muito bom para nós quando a gente olha para as próximas movimentações do Bitcoin. Mas para o momento atual, a gente precisa de um pullback. Olha só, quando a gente olha ali para o preço justo, né, se estamos em preço caro, preço justo ou preço barato, a gente bateu em regiões de preço caro, que foi a região, a linha verde aqui em cima. Hoje a gente já retraiu, estamos em uma região de preço justo, mas a gente sabe que os pullbacks, eles acontecem até a linha dourada, que é quando o preço do ativo ele está mais barato do que o preço justo. Veja que sempre que a gente tem pullbacks, a gente vem dentro dessa linha dourada. Sim, eu aguardo por um pullback no Bitcoin, porque eu vejo que a gente ainda não entregou um pullback e a gente já vai falar sobre price action para a gente falar de pullbacks. Mas quando a gente olha aqui para Ether também, a gente vê que Ether está extremamente esticado acima da linha verde, movimento que aconteceu em maio de 2025. E aqui depois a gente viu uma longa lateralização do Ether, até mesmo uma boa correção acontecendo em seguida para que depois ele tivesse novas movimentações de alta. Mas entenda só, a sua função como investidor é comprar os ativos com baixo risco e vender os ativos com alto risco. A sua função ela não é comprar no preço mais barato e nem vender no preço mais caro. Caso você queira acertar o olho da mosca dessa maneira, boa sorte. Saiba, quem conta com a sorte, conta com o azar também. Mas as nossas funções, quando a gente olha exatamente para dados, é exatamente investir em momentos de baixo risco e sair em momentos de alto risco. Significa que a gente vai sair no preço mais caro? Não, não significa nada disso. Existem momentos, existem as festas que nós escolhemos participar. Nem todas as festas a gente vai participar. Em um determinado momento, quando o risco está elevado, eu prefiro ficar de fora, eu prefiro garantir o meu lucro, colocar o meu lucro no bolso, porque esse lucro é o caixa que eu vou gerar para que eu possa comprar na baixa. Entenda, aquela historinha de só comprar, 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 funciona para quem tem dinheiro infinito. Não é o meu caso e acredito que não é o caso de você também. Porque afinal de contas, você não deve ter uma impressora de dinheiro aí para que você possa ficar comprando, comprando, comprando. Eu realizo os meus lucros, eu ponho meu lucro no bolso e eu protejo o meu capital e o dos meus clientes também, beleza? Bom, se a gente olhar para algumas altcoins ali, como Link, Opal, Matic, a gente também vai ver que esses ativos eles bateram ali em preço caro e eles ainda não retornaram em um pullback dentro da linha dourada, tá? Se a gente olhar para o price action do Bitcoin, a gente viu divergências acontecendo, a gente chegou em região de sobrecompra e a partir daqui a gente ainda não entregou um pullback no Bitcoin.
A gente pode passar uma fase de lateralização, como eu te expliquei na análise de ontem, que essa daqui é uma no trade zone. A gente pode ficar mais tempo aqui, mas eu irei aguardar por pullbacks até que a gente veja gráficos de 4 horas em regiões de sobrevenda mais uma vez. Afinal de contas, a gente não tem pullback em sobrevenda desde o dia 22 de junho, ou seja, a gente pode considerar que um pullback ele seja uma retração de toda essa movimentação. 113, 110, 107, não sei aonde o preço vai parar. Afinal de contas, eu não trabalho com alvos. O que eu faço é analisar essas regiões de suporte. Quando o preço voltar dentro dessas regiões, me mostrar sinal de reversão, para mim é momento de entrada. Seja em 113, seja em 110, ou seja, até mesmo em 108, tá? Mas no mínimo a gente precisa entregar uma retração de Fibonacci aqui. Na região que nós estamos aqui agora, esquece, aqui para mim não é região de compra, aqui para mim é região de venda, de proteção e de preservação de patrimônio. Bom, se a gente olha exatamente para esse indicador aqui, o que nós estamos vendo nessas barras vermelhas aqui é exatamente o nível de alavancagem das pessoas que estão apostando em long. E a gente sabe que quando entramos em um consenso de alavancagem de long, o mercado ele está subindo, só que a gente está construindo combustível para ir para baixo. Afinal de contas, o ponto de liquidação desses players que estão abrindo long é exatamente liquidez para baixo. E a gente acaba colocando muito combustível para que a gente tenha uma boa pernada para baixo. Se a gente analisar esse indicador aqui, a gente vai ver que todas as vezes que a gente tem um alto volume de pessoas apostando em long, nós estamos dentro dessa região aqui, essa região vermelha. Veja historicamente que a gente sempre está em uma região de topo. Seja um topo local para a gente entregar uma retração dentro de um gráfico intradiário, ou seja até mesmo uma região de topo ali em um gráfico diário que a gente vai entregar uma retração mais longa lá na frente. O que a gente faz com esse indicador aqui é entender se nós estamos em alto risco ou em baixo risco. Quando nós estamos nessas regiões vermelhas, nós estamos em alto risco. Muito cuidado dentro dessas regiões. Essas regiões a gente jamais compra, aqui a gente garante o nosso lucro e põe esse lucro no bolso, tá? Se a gente olhar para alguns players aí, a gente está vendo que vários players estão realizando lucros, tá? Lucros bem intensos acontecendo. Essas realizações de lucro aqui mostram que players mais maduros, eles sabem os momentos de realizar o seu lucro também. Players mais maduros, eles não vão ficar acreditando que a alta é infinita. Afinal de contas, olha só, se pergunta, por que você entrou no mercado cripto? Por que você entrou no mercado financeiro? Eu acredito que foi para multiplicar dinheiro, certo? Para você enriquecer, para você colocar ali R$ 100, transformar em 200, em 500, em R$ 1.000. Foi para você atingir a sua liberdade financeira, não foi? Foi para você prover conforto, segurança, liberdade para sua família? Foi para isso. Foi para você ir no restaurante e poder escolher aquilo que você quer comer pelos ingredientes e não pelo preço, não foi isso? Afinal de contas, você está buscando a sua liberdade financeira. Entenda, meu caro, se você está buscando a sua liberdade financeira e se você mora no Brasil, você precisa focar em real, porque afinal de contas, o que vai pagar o restaurante ali é real. Eu entendo que algumas pessoas vão acreditar na historinha de acumule 0,1 Bitcoin, que em 2030 você estará milionário, mas se fosse tão fácil assim, meu caro, a gente não teria a pobreza que nós temos no Brasil. Grandes players, eles entram também para multiplicar dinheiro, e esses players, eles vão comprar e eles vão vender, eles vão realizar, eles vão se proteger, eles vão garantir aquele seu dinheiro, eles vão proteger, preservar aquele seu patrimônio. Como eu moro nos Estados Unidos, o meu foco total é em dólar. No dia que o Bitcoin for a moeda de curso legal de todos os países, no dia que as coisas forem precificadas em satoshis, sem estar atreladas a um dólar, por exemplo, aí sim o nosso foco pode ser acumular satoshis. Mas até lá, meu caro, o seu foco ele tem que ser acumular patrimônio. E qual que é o país que você está? Brasil? Então você tem que acumular a shitcoin, que é BR. Você precisa fazer com que o seu patrimônio aumente em BR. Bom, quando a gente olha essas altas realizações de lucro aqui, é porque grandes investidores estão colocando dólares, dinheiros no seu bolso, beleza? Eu sei que muitas pessoas nesse momento estão mega animadas com as
altcoins. E aqui eu quero te dar um alerta. Quando a gente analisa a dominância do Bitcoin, nós estamos em sobrevenda na dominância do Bitcoin. A gente teve uma boa movimentação aí de Ether nos últimos dias, uma boa movimentação das altcoins nos últimos dias, tá? E eu quero que você veja o que aconteceu aqui nesse período que nós tivemos. Em maio de 2025, não, estou num gráfico de 4 horas. Vamos puxar aqui para um gráfico diário que vai ser melhor ainda. Olha só. Se a gente analisar aqui o que aconteceu em novembro de 2024, foi uma movimentação muito parecida com essa movimentação que nós estamos tendo agora. Inclusive, o RSI nesse momento está mais baixo do que em novembro de 2024. Eu quero que você observe exatamente o que aconteceu em dezembro de 2024. A gente formou um fundo na dominância do Bitcoin, certo? Acredito que nós estamos próximos de formar um fundo na dominância do Bitcoin. E aqui, nesse fundo da dominância do Bitcoin, foi exatamente onde eu tomei essa decisão. Olha só, há 7 meses eu falando dentro da carteira Rumo ao Milhão. Todos os ativos nós já realizamos lucro anteriormente e hoje nós vamos iniciar a proteção. Proteção seria zerar as altcoins que nós tínhamos na carteira e simplesmente colocar a carteira ali com 90% em caixa. É um processo que não acontece da noite para o dia, mas a gente chegou em 90% em caixa. Na verdade, 95%. Depois que a dominância do Bitcoin ela voltou a subir de dezembro de 2024 até junho de 2025, você que tem altcoins na carteira sabe o que aconteceu ao longo desse período. Você vivenciou um bear market dentro das altcoins. Você viu o Ether saindo de 3.400 lá em cima, o mesmo patamar de preço que nós estamos hoje, e ele foi parar em 1.400. Fora o que aconteceu com todas as altcoins. Você sabe que quando a dominância do Bitcoin ela está subindo em pullbacks do Bitcoin, isso é bem prejudicial para as altcoins. O que eu quero te dizer é que a gente acabou de ter uma excelente movimentação dentro das altcoins. Saiba realizar os lucros das altcoins. Saiba se desfazer das suas posições para que você possa reentrar se o pullback do Bitcoin ele for saudável. Porque se o pullback ele não for saudável, for uma reversão de tendência, meu caro, você vai ver as altcoins indo para o limbo mais uma vez. Cuidado com a historinha de que o bull market começou agora, de que a bull run começou agora, ou que a altcoin season ela começou agora. Deixa eu te contar uma coisa. Tudo isso começou em novembro de 2022. A gente já está praticamente há 3 anos tendo movimentações de alta. Cuidado com essas histórias de que tudo está começando agora, porque você pode entrar no prejuízo mais uma vez. E aquelas pessoas que ficaram holdando altcoins de dezembro até aqui, elas sabem do que eu estou falando. Elas literalmente estão no prejuízo até agora, mesmo com a Ether em 3.400, mesmo com o Bitcoin batendo 120 mil dólares, as pessoas que seguraram altcoins acreditando que a altcoin season tinha iniciado em novembro de 2024, elas sabem exatamente do que eu estou falando. Muito cuidado, porque esse ciclo é um ciclo de contração monetária e não de expansão monetária. Essas decisões de venda, essas decisões de proteção que são aplicadas dentro da carteira Rumo ao Milhão é exatamente o que faça com que esse seja o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Um patrimônio que ele se multiplica, preserva, se multiplica, preserva, se multiplica. Afinal de contas, eu tenho um objetivo simples e claro com a carteira Rumo ao Milhão, que é mostrar para todo mundo como chegar no primeiro milhão. Esse vai ser o meu primeiro milhão? Não, eu já tenho meus múltiplos milhões, mas será o primeiro milhão que eu vou entregar de presente para o meu filho. E eu abri esse projeto para todo mundo, para que todo mundo pudesse ver como que a gente faz para chegar nesse 1 milhão de maneira suada e não com a sorte. Afinal de contas, a gente precisa fazer dinheiro, multiplicar dinheiro, preservar dinheiro, continuar trabalhando, continuar fazendo aportes, investir nos momentos de baixo risco, preservar nos momentos de alto risco, continuar trabalhando, pegar aquele dinheiro que foi preservado junto com aquilo que a gente vem fazendo, trabalhando, multiplicar, preservar, repetir esse ciclo várias e várias vezes até a gente atingir esse primeiro milhão de patrimônio. Lembre-se, construir um castelo de areia é fácil. Construir um castelo de pedra dá trabalho e leva muito mais tempo do que um castelo de areia.
O que você quer? Um castelo de areia ou um castelo de pedra? Escolha a sua jornada, escolha qual que é o caminho que você quer seguir, beleza? Bom, quando a gente olha para Ether aqui, eu sei que muitas pessoas estão bem animadas e sim, excelente movimentação, lindo, movimentação de alta em Ether. Mas eu quero que você veja que nós estamos formando divergência dentro do RSI, aumento de volume em regiões de topo. Isso daqui nos mostra euforia dentro dessa movimentação. Isso daqui é insustentável durante muito tempo. A gente vai precisar de correções porque grandes players não entram nesse tipo de movimentação. Quando a gente tiver correções, a gente vai ver grandes players entrando, tá? Afinal de contas, nós vemos grandes players saindo dentro dessas movimentações. Bom, mesma análise de risco que nós fizemos ali para o Bitcoin, a gente faz para o Ether também. Hoje estamos em uma região de alto risco, as pessoas extremamente alavancadas em Ether. Isso constitui liquidez para baixo. Olha como que está o nível de liquidação do Bitcoin. A gente está vendo uma chuva de liquidez no Bitcoin para baixo, uma chuva de pessoas novatas se alavancando, criando expectativas que Bitcoin vai parar em $200.000, que Bitcoin vai subir em linha reta, e essas pessoas elas estão colocando dinheiro que elas nem têm. Porque se elas tivessem, elas não estariam se alavancando, elas estariam usando a conta spot. E a gente sabe que as sardinhas, elas adoram se alavancar. A gente sabe que esses players são quem paga as contas dos players mais maduros. E essas pessoas estão deixando grandes liquidez para baixo, beleza? Quando a gente olha para o Bitcoin e quando a gente olha para Ether também, muita liquidez para baixo. Aqui nós estamos em uma região de alto risco, aqui para mim é uma região que eu estou fora, eu prefiro assistir essa festa de fora, de longe. Não quero mais a movimentação daqui para cima, só quero a movimentação se a gente tiver uma retração e uma diminuição do risco. Caso isso aconteça, vou entrar mais uma vez com força, vou me expor mais uma vez nas altcoins, vou rotacionar o meu capital e vou buscar por mais uma pernada de alta. Mas agora, no presente momento, estou em realização de lucro, estou em preservação patrimonial e só volto quando a gente tiver uma diminuição do risco. Assim que esse risco diminuir, nós reentramos, nós compramos as altcoins mais uma vez, nós surfamos mais uma pernada e nós realizamos também quando o risco ele estiver elevado. E assim a gente vai repetindo isso várias e várias vezes ao longo do ciclo, até que a gente chegue no nosso primeiro milhão dentro da carteira rumo ao milhão. Caso você queira estar junto comigo nessa jornada, caso você queira copiar e colar todas as decisões que eu estou tomando, tanto de compra quanto de venda também, para poder chegar nesse primeiro milhão, você pode fazer isso dentro da carteira rumo ao milhão. Ou melhor, você pode receber na tela do seu celular uma mensagem daquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo, qual que é a estratégia. Eu faço todo o gerenciamento, você só precisa copiar e colar. Caso você queira fazer isso, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio, que é exatamente esse gráfico aqui. Se você estiver buscando um tradezinho mágico ali que vai te entregar 200% de alta com você alavancado em 10 vezes, a carteira rumo ao milhão ela não é para você, meu caro. A carteira rumo ao milhão é para aquelas pessoas que querem construir patrimônio, aquelas pessoas que estão em busca de liberdade financeira. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda. Aqui tem o resultado de alguns clientes e esse daqui é o resultado de toda a trajetória da carteira rumo ao milhão. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você vai ser direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que hoje nós estamos em fase de preservação patrimonial. Nós iremos reentrar? Sim, nós iremos reentrar com força ainda nas altcoins. Mas, para isso, a gente precisa de uma diminuição do risco. Acredito que essa diminuição do risco vai acontecer nos próximos dias, tá? Então, se tem um bom momento para você entrar dentro da carteira rumo ao milhão, esse bom momento é agora. E lembrando, o preço da carteira rumo ao milhão vai aumentar em breve. Então, aproveite o preço atual. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!